sobre o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, mais conhecido como PETAR. Existem mais de 300 cavernas que permitem que turistas e pesquisadores visitem o parque ao longo do ano inteiro. Através de pesquisas e entrevistas, nossos repórteres descobriram as principais características de origem desse ecossistema, os impactos econômicos e as principais espécies que o habitam. Neste momento, estamos com as repórteres Thaís Gola e Helena Borim na entrada da caverna, a Lambari de Baixo, para mais informações sobre este ecossistema cavernícola. Bom dia, estamos aqui no PETAR com o monitor Valdinei. E Valdinei, quais são as espécies que habitam as cavernas? São grilo, baratas, pequenos opilhões, pequenas aranhas. E tem alguns que só existem nas cavernas? Sim, nós temos aqui o bagre cego, é um bagre albino, e a egra também. Ah, tá bom. E Valdinei, sabemos que as cavernas sofrem impactos ambientais. Quais são eles? Bom dia, então, na realidade, ela sofre sim, mas aonde que sofre, esse impacto ambiental já é limitado, Então, as demais áreas basicamente estão sem impacto quase algum causado pelo homem, Então já é limitado esse impacto, do percentual bem pequeno em relação ao desenvolvimento total dela. E a gente sabe que os turistas eles causam impacto. Sim. E por que vocês suspendem essa? Então, na realidade, aqui na nossa região é uma região pobre, digamos assim. Se você suspender, da onde que nós monitores vamos tirar recurso financeiramente é viável para a gente, Então, você não pode suspender de maneira nenhuma. Se você suspender a área de caverna, provavelmente os monitores vão fazer outras coisas, que vai prejudicar ou mais ou irão para a própria cidade, Obrigada. Como não há luz dentro das cavernas, os animais que lá residem são adaptados para viverem sem luz. Algumas das suas características são a falta dos olhos e a aparência albina. A especialista Beatriz Portela falará um pouco de como o clima influencia no ecossistema das cavernas. Bom, na verdade, o clima externo não influencia no clima dentro das cavernas, por isso que lá as temperaturas são muito baixas, podendo chegar a 13 graus. Entretanto, as chuvas podem causar grandes cheias, o que resultará na interdição das cavernas. Obrigada, Beatriz. E agora iremos inaugurar um novo quadro no nosso jornal, onde você que está online no Twitter pode enviar uma pergunta com a hashtag mais sobre cavernas e a nossa especialista irá responder. A primeira pergunta é do usuário Rômulo Remo. Qual a origem das cavernas? As cavernas se originam através do calcário, que é dissolvido pela água das chuvas e abre um buraco natural no solo, formando as estruturas internas delas. A próxima pergunta é da Lavínia Lopes. Como surgem as estalactites e estalagmites? O calcário que foi dissolvido e abriu o buraco no solo pinga em direção ao chão e, aos poucos, se solidifica, o que forma as estalactites. Já as estalagmites crescem do chão ao teto. Obrigada a todos que mandaram suas perguntas. Agora, nosso repórter Everton Andrade, que está ao vivo do parque, entrevistará um dos monitores locais. Olha só, quais são as cavernas mais procuradas pelos turistas aqui? Então, são a Caverna Santana, que a gente vai fazer hoje, essa caverna Água Suja, e geralmente, quando dá tempo, a caverna Morro Preto. Então, por exemplo, um roteiro aqui, mais procurado do primeiro dia. E no segundo dia, geralmente é a caverna Ouro Grosso ou a caverna Lambari de Baixo e o Boia Cross. Aí tem algumas trilhas, tem mirantes, cachoeiras, são todas visitadas assim, no percurso de 3 dias. É uma caverna muito parecida com a outra. O que faz essas 3 cavernas que você disse serem destaque? Então, a Caverna Santana, por exemplo, ela destaca em formações, esqueletemas. Ela é muito ornamentada. Então ela tem bastante coisa para você ver, tirar fotos, explicar as explicações.
A caverna Água Suja já é diferente, porque ela tem uma entrada maior, tem acesso aos rios dentro, quem quer fazer. O caminho que faz, os salões são enormes, tem poucas formações no chão, então é mais no teto, próximo do rio. Depois da nossa reportagem sobre turismo, nada melhor do que falar sobre economia. Nosso repórter Clara Guidotti está entrevistando mais um monitor especialista na região. Estamos aqui no Petar, falando com o Wagner, um dos monitores ambientais, para perguntar um pouco sobre as cavernas. Bom, Wagner, qual que é a origem das cavernas? Então, a origem das cavernas, né, primeiramente a rocha calcária, ela foi originada no fundo do mar, né, origem marítima de animais, depósito marinho, que foi depositado no fundo do mar, e com o movimento das placas tectônicas, né, formou trincas, né, fissuras nesse calcário que, né, a água ácida dissolveu esse calcário ao longo do tempo, né, e abrindo salões, galerias dentro da caverna. E esse processo ali geralmente demora de milhões a bilhões de anos ou é mais? Milhões e mil anos, por exemplo, milhões de anos, né, para se formar uma caverna. Não é de mil anos, é milhões de anos. Tá bom. E como que esse turismo nas cavernas, essa atividade econômica, ela influencia na economia das comunidades locais, da região? Então, o turismo na nossa região, né, ele influencia muito, né? Tudo hoje depende do turismo, né? Antigamente, como tinha parque, era um roça, né? Agricultura, mineração de minério de chumbo. Isso era o meio de subsistência aqui no parque, antes de ser parque. Hoje, tudo depende do turismo, né? Uma pousada, né? Um mercado, tudo depende do turismo hoje na cidade de Poranga, né? A exploração das cavernas, né? Pessoal, hoje, a sua vinda hoje aqui, né, traz, né, toda a economia do bairro de Poranga, ajuda bastante. E a preservação também do parque. Muito obrigada, agora é com vocês. As cavernas são a principal fonte de economia do parque, e sem elas não haveria o turismo nele. Obrigada pela atenção. Tenha um ótimo dia!